Fala galera, nós estamos aqui hoje no Parque Guide para um piquenique literário com o editor Bruno Dorigatti, da editora Darkside, para conversar conosco e esclarecer algumas dúvidas do pessoal sobre a editora e os livros. Bom dia. Tudo bem? Olá, eu sou o Bruno Dorigatti, editor da Darkside Books. A gente queria saber um pouquinho quais são os critérios para a escolha desses livros. Os critérios, assim, acabam que não é que sejam os nossos gostos pessoais, mas a nossa base de leitura, minha, dos outros editores e das outras pessoas da editora que acabam nos ajudando a escolher os livros, todo mundo é muito leitor, muito fã de leitura. Então aquilo que nos toca, nos comove, nos emociona, que a gente gosta, é um primeiro indício de que pode ser um grande livro a ser publicado. A gente procura, trazer livros que contem grandes histórias importantes que precisam ser contadas agora, ou histórias que já nos emocionaram, que a gente leu em outros momentos da vida, e estamos voltando a elas e querendo também compartilhar elas com outras pessoas também. Ok, a gente estava falando muito na oficina de leitura da beleza dos livros, então eu queria saber um pouquinho sobre esse processo do design, se eles mudam muito dos livros originais ou na maioria. Alguns livros seguem o mesmo projeto gráfico original, né? A capa, às vezes a gente altera um pouco a diagramação do miolo, mas a maior parte são todos criados na própria Darkside, né? Uma coisa bacana da Darkside é que o Chico e o Chris, que fundaram a editora, eles têm um estúdio de design chamado Retina 78, que já tem uns 15 anos que trabalha também, prestando esse serviço para o mercado, fazendo capas e projetos gráficos para livros. Desculpa. Para as principais editoras do Brasil. E eles tiveram, né, em algum momento, falaram, poxa, por que a gente não pode fazer os livros que a gente gosta, os livros que a gente leu e não encontra aqui, os livros que nunca foram traduzidos, que a gente só leu em outras línguas. Foi daí que veio o desejo de criar a editora. Então, e os dois continuam cuidando diretamente, assim, no dia a dia do departamento de criação. Então, isso é feito com muito cuidado, muito carinho, e a gente sempre procura, através da capa, comunicar algo que importa também e ajuda também a contextualizar, a entender a história, ou dar digamos, uma dica do que está dentro daquele livro, né? Qual o tipo de história que ele tem, com quem que ele, o que ele está querendo contar, do que ele está tratando, né? Ok. Como é esse processo de tradução também dos livros? O processo de tradução a gente tem hoje em dia uma base de tradutores, né? Porque o tradutor ele dificilmente trabalha num lugar fixo, assim, numa editora fixa, né? Na verdade, os jornais, revistas, até que publicam conteúdo do exterior tem um tradutor fixo contratado. Mas no mercado editorial funciona com tradutores freelancers. E depois desses 6, 7 anos aí que a gente já está atuando, a gente conseguiu formar um banco de dados, digamos, com bastantes tradutores. A gente recebe o currículo toda semana ainda. E então a gente procura sempre encaminhar um livro para determinado tradutor, que sobretudo domina aquela língua, né? A gente traduz
sobretudo do inglês, mas também temos começado agora traduções do francês, tem uma do japonês também, os quadrinhos, do espanhol. Então, além, claro, do domínio da língua, a gente procura dividir. Tem tradutores que preferem traduzir literatura, tem outros que têm mais domínio e sabem fazer melhor livros de não ficção. Né, os clássicos, a nossa coleção Medo Clássico, a gente tem procurado tradutores que não são só tradutores, são pesquisadores e geralmente acadêmicos, né, ou pessoas que fizeram no mestrado, doutorado, estudaram aquele tema, como é o caso do Edgar Allan Poe e do Drácula, né, a Márcia Heloísa, além de ser professora de tradução, ela fez mestrado e doutorado sobre terror e cinema, terror e literatura. Então são pessoas também que se dedicam àquilo, se dedicaram ou se dedicam ainda na academia àquilo, né? Então, para esses clássicos, a gente acha super importante ter esse perfil. Mas o ideal é sempre isso, tu adequando o perfil do livro, do quadrinho, né? Ou do livro de ficção, de não ficção, com um tradutor que já trabalha bastante naquele segmento específico de livro e que ele tem um domínio também daquele tema, daquele assunto, daquilo mais ou menos que ele vai traduzir. Uhum. Na maioria dos livros publicados pela Darkside, eles têm um público-alvo específico? Eu acho que a gente tem bastante linhas editoriais que varia bastante o público-alvo dentro dessas linhas editoriais, né? Por exemplo, o Cine Book Club, que são os livros relacionados a filme, né? Livros que deram origem a filmes ou filmes que deram origem a livro, que são filmes geralmente dos anos 70, 80, filmes de terror e fantasia. Esse aí pega um público mais velho. Dark Love e o próprio Darkside e os quadrinhos pegam um público mais jovem, né? O nosso público, em média, a maior parte tem entre 15 e 30 anos. Mas daí, em alguns segmentos, por exemplo, Crime Scene também, já os livros sobre serial killers e sobre crimes e tal, pegam um público mais velho também. Os clássicos também tendem a atrair o pessoal mais velho. Mas isso não quer dizer que a garotada não esteja lendo esses livros também. Estão, né? Mas são os recortes, digamos assim, de público por linha editorial, né? Ok. E o que você acha da escola, do Colégio Bonfim, estar trabalhando com esses livros? Qual a importância disso? Eu acho fundamental. Ao mesmo tempo que vocês têm que continuar trabalhando e lidando com os clássicos ou com grandes livros que já são, que tratam de temas super importantes que tem que ser abordado, a nossa contribuição é também tratar de temas tão delicados como a guerra, a amizade e outros temas fundamentais, né, que fazem parte da grade curricular, com outras histórias também tão importantes quanto essas, assim. Então, A Guerra que Salvou Minha Vida, A Guerra que Me Ensinou a Viver, Em Algum Lugar nas Estrelas, Minha Vida Fora dos Trilhos, Ecos. Esses livros a gente acha que vai de encontro por estar tratando de temas importantes que são obrigatórios, né, no currículo, que trata da guerra, e trata de questões que vocês vão ver, né? Tem também a relação do autismo, né, no caso de Algum Lugar nas Estrelas. Então, questões das diferenças, da diversidade, é cada vez mais importante. A gente está trazendo outros olhares, outras questões, novas visões sobre temas antigos, né, para exatamente dar a possibilidade do jovem e dos alunos verem essa multiplicidade de vozes, de visões, de pontos de vista, né, para exatamente ampliar o seu escopo e sua capacidade de decidir, de aprender e de, né, se tornar pessoas melhores também, né. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Então foi isso, eu sou a Clara da Oficina de Leitura da Biblioteca. Se inscrevam no nosso canal e deixe o like. Até a próxima!